nessa manhã a gente irá falar do planejamento agrícola em mapas. Então, desse modo ele possibilita, né, ao usuário realizar o planejamento operacional dos locais de produção da sua safra. Tudo isso em mapas georreferenciados. E de maneira mais fácil, né, de maneira mais ágil, mais simples, clicando e arrastando, né, o usuário poderá planejar todas as suas culturas, características, variedades e principalmente os seus insumos. Tudo isso em cenários. Então, iniciando aqui. Então, aqui uma mensagem, né? Mantenha-se nos trilhos, né? Como a gestão e produtividade. Então, são inúmeras as variáveis no campo, né? Por que gastamos mais que o planejamento? Qual operação que teve maior custo? Quais equipamentos tiveram maior gastos ao longo de uma safra? Então, muitas delas, né, não temos qualquer ação. E ficar nos trilhos durante o percurso do processo produtivo agrícola, isso exige o quê? Muita dedicação do produtor. E ter em mãos um planejamento agrícola alinhado com a necessidade da empresa faz toda a diferença, né, para nos direcionar ao longo de uma safra. Então, acho que é importante. Então, falando aqui um pouco dos processos, né? Então, dentre as cadeias de valor da agroindústria, né, seus processos e atividades atendidos pelas soluções TOTS, né, aí aqui a gente tem todas as atividades primárias, né, na parte superior do slide, né, que seriam o quê? Os processos que correspondem às funcionalidades da solução TOTUS Agro Multicultivo, né? E na parte inferior aqui a gente tem a atividade de apoio, né? Então, plataformas Fluig, né? Goldata, RH e principalmente o back-office. E hoje falaremos sobre o planejamento agrícola em mapas. Então, é possível saber que a partir do momento em que você realiza o planejamento agrícola em mapas, o sistema irá gerar informações da nossa safra até ao nível de local de produção, certo? Então, qual o cenário que será utilizado como base para nosso orçamento, quais as atividades estão sendo planejadas, qual a minha necessidade de recursos, tanto no que diz respeito a insumos, sementes e também hora de equipamentos, certo? Não somente em quantidades, mas também em valores. Então, o planejamento agrícola, em mapas, ele poderá ser o quê? A base para a gestão operacional da nossa empresa e também para a geração do orçamento. Então, nessa linha, né, podemos dizer que o orçamento pode ser gerado a partir de um planejamento operacional ou através de um planejamento operacional em mapas que a gente vai ver mais adiante. E com isso, através do módulo de custo, comparar orçado versus realizado. E aí é onde iremos extrair, né, todos os custos envolvidos no processo agrícola, seja no processo de milho, soja, algodão ou qualquer outra cultura da minha empresa. E é importante, né, ter o que em mãos um planejamento agrícola integrado em mapas, que possa projetar e escolher os melhores cenários a seguir, acompanhar e efetuar as correções no tempo que as operações acontecem, e isso fará toda a diferença, né? Então, um planejamento bem elaborado, bem pensado, eficaz e alinhado com as necessidades da empresa é capaz de nortear as decisões da empresa com relação à tomada de decisões, certo? Então, que decisões? Na compra de insumos, financiamentos, e como disse anteriormente, né, correções no tempo que as atividades acontecem. Aí agora falando um pouco, né, do planejamento agrícola em mapas. Então, o planejamento agrícola ele é dividido em abas, né? Então, no primeiro momento eu defino, né, quais as minhas culturas,
qual que é a minha área. Depois eu defino quais são as minhas variedades, quais seriam as características de cada local de produção, quais os pacotes, né, de insumos que está relacionado à minha atividade que eu vou executar. Isso daí sempre dentro de cenários. Então, o planejamento agrícola ele permite que você gere vários cenários dentro de uma mesma safra, e aí aonde você, desses cenários, pode estar colocando características diferentes, variedades diferentes, culturas diferentes e até mesmo pacotes diferentes, certo? Então, aí permite que você depois compare esses cenários aí para ver qual que é o mais viável, né? Qual que vai ser o seu direcionador aí da sua safra. Aqui eu gostaria de falar de um cadastro importante, né? Então, antes mesmo da gente falar do planejamento agrícola, acho que é importante falar do cadastro do pacote de recursos, que serão utilizados em cada operação. Então, no pacote, ele é possível incluir os componentes que serão utilizados durante a execução da operação. E para cada componente, né, no nosso pacote, você vai definir qual que vai ser a sua quantidade padrão por hectare, certo? Então, olhando para esse exemplo aqui, no cadastro do pacote, cuja a atividade, né, é pulverização, quais os insumos padrões que teoricamente eu utilizo, né? Quais os componentes que eu utilizo nesse pacote. Então, aqui você define os componentes, define as quantidades por hectares e também o seu percentual de utilização. Então, esse percentual de utilização ele é em cima da minha quantidade por hectare. Se eu estou dizendo aqui que eu vou utilizar 100%, em cima dessa quantidade, que vai ser 2 litros por hectare. Se eu estivesse utilizando aqui 50%, seria 1 litro por hectare, certo? Muito importante também é a nossa coluna aqui, dias de referência. O que quer dizer essa coluna aqui? A partir do momento que eu aloco um pacote num local de produção, com base nesses dias de referência, o sistema vai gerar quando que eu irei utilizar o insumo, certo? Então, Amar, eu estou falando que eu tenho aqui dias de referência e eu tenho insumo. Mas qual que é a minha data de referência? A minha data de referência ela está aqui no header do nosso pacote. Então, aqui a gente tem um campo chamado data de referência. Então, ela pode ser data de emergência, estimada de emergência, ou data de plantio, ou estimada de plantio. Mas onde que essa data vai estar? Ela vai estar lá no planejamento da nossa variedade. Então, de acordo com a data, a referência que você define aqui no pacote, mais a inclusão da data lá no momento do planejamento da variedade, o sistema vai gerar na linha do tempo quando você vai estar utilizando cada insumo naquele pacote alocado ao local de produção, certo? Então, deixar bem frisado aqui, né, enfatizado que esse cadastro aqui ele é muito importante quando se vai utilizar o módulo de planejamento agrícola em mapas, certo? É que você pode colocar todos os seus recursos, né? Não somente os insumos, mas os recursos de equipamento, os recursos de mão de obra, você também pode estar colocando no cadastro do pacote, que ao alocar o pacote para o local de produção, o sistema vai gerando na linha do tempo, a utilização de cada insumo. Não somente a data, né, como também qual que é a quantidade que você vai utilizar de cada insumo, e também ele já vai valorizando esses insumos que estão alocados nos locais de produção. Ok? Então, esse é um cadastro aí de extrema importância aí na utilização do planejamento agrícola. E agora eu vou passar um vídeo, né, onde a gente vai demonstrar todos os passos para você fazer o planejamento de um local de produção. Então, qual que é o primeiro passo, né? Então, quando a gente olha aqui no planejamento agrícola, o primeiro momento aqui é você planejar, né, só um perdão aqui, é você definir as suas culturas. Então, para aqueles locais de produção, quais as culturas que eu estarei definindo
para os meus locais de produção. Então, o primeiro passo é isso. Só que antes mesmo de eu planejar a cultura, eu preciso definir qual que é o cenário que eu estou planejando e qual é a minha safra. Okay? Então, sempre o cenário e a minha safra ou o ano agrícola, eles vão ser obrigatórios para que você realize o seu planejamento na solução. Então, definido aqui o seu cenário, definindo o seu ano agrícola, você vai clicar aqui no botão aplicar e o sistema vai recuperar para você todos os seus locais de produção. Um ponto importante aqui, que no primeiro momento ele traz o talhão físico. O que é o talhão físico? Aquela área física no campo, certo? Que ainda não tem nenhuma cultura. Por quê? Porque a gente vai definir a cultura agora nesse momento. E interessante que quando você faz a importação do shape físico, você não precisa toda a safra ficar importando esse shape. Você importou uma vez, ele vale para essa safra, aí o ano que vem você vai iniciar um novo planejamento, uma nova safra, esse shape físico ele está lá, esperando que você amarre a nova cultura da safra 2023, ok? Então não precisa toda a safra, né, ter que fazer a importação desse shape, nesse caso o shape físico, ok? Então, a não ser que ao longo desse ano para o ano que vem você faça alguma alteração, né? Eu precisei fazer alguma divisão daquele talhão, né? Ele houve uma reestruturação. Aí, nesse caso, você vai fazer a importação desse novo talhão físico que vai seguir dali para frente. Então, aqui no primeiro momento, a gente tem uma visão dos nossos talhões físicos, que são esse em cinza. A gente tem todos os nossos locais de produção e aqui à nossa direita a gente tem todas as nossas culturas. Okay? Então, o passo é o quê? É eu selecionar a minha cultura, arrastar e soltar. Então, nesse momento aqui, para o talhão 61A, eu defini que para safra, para aquele período, a gente sabe que dentro de uma safra eu posso ter mais de um período. Eu tenho lá no primeiro momento eu vou plantar uma soja, no segundo momento eu vou plantar o milho safrinha. Mas isso dentro de uma safra, né? Dentro de um ano agrícola. Então, selecionei, arrastei e soltei. E aqui eu também selecionei uma segunda cultura, como eu disse, né? No primeiro momento, no primeiro período eu tenho uma soja, no segundo período eu vou plantar o milho. E aqui, então nesse talhão aqui eu tenho planejado duas culturas, a soja e o milho. E aí eu posso selecionar em bloco, certo? Então aqui eu selecionei 4 talhões, arrastei e soltei esses 4 talhões que eu estou planejando aqui a cultura de soja, certo? Então, com relação ao planejamento da cultura, é bem simples, né? Mas eu planejei a cultura errada. Então, sempre quando você selecionar, você pode selecionar o talhão, clicando em cima dele com o botão direito, o sistema permite que você faça a exclusão daquela cultura planejada no local de produção. Então, sempre quando você clicar em cima do local do talhão com o botão direito, ele vai permitir que você faça algumas ações. Dentre elas, fazer a exclusão, uma outra, fazer a divisão do talhão. Então, o sistema também permite que você faça a divisão do talhão daquela cultura, certo? Então, você não está dividindo o talhão físico, você está dividindo o planejamento, onde para aquele ano agrícola você vai, no mesmo talhão, você vai dividir ele 50% uma cultura A e 50% uma cultura B, certo? E aqui do lado direito também você tem opções de filtrar, né? Eu quero visualizar somente os talhões que estão planejados com uma cultura de algodão, ou somente milho, ou somente soja. Então, aqui do lado direito, então você tem duas abas. Uma é que a gente estava onde eu tenho lá os períodos que eu tenho a cultura, que a gente arrastou e soltou. E aqui a gente tem a aba locais de produção, onde você pode também criar filtros para visualizar os talhões de acordo com a sua necessidade. Certo? Então, o primeiro passo é definir as minhas culturas, todos os meus talhões físicos. Definidas as culturas, o próximo passo aqui é eu definir as características, certo? Então, a gente tem o cadastro de características. Então, temos lá classe de fertilidade, espaçamento, sistema de cultivo, textura de solo, topografia. Então, são as características que você pode estar relacionando ao seu local de produção.
ok? Então, de acordo com a seleção da característica, o sistema já vai recuperar o cadastro aqui à sua direita. Você seleciona quais os talhões que você quer definir a característica, arrasta e solta também, certo? Então, você pode fazer em bloco ou também pode fazer individualmente, talhão por talhão. Aí o mesmo caso, eu selecionei aqui a característica manejo de solo, o sistema recuperou meu cadastro, arrastei e soltei, certo? Então aqui são as características que você pode estar definindo para os seus locais de produção. Essas características não são obrigatórias, somente o sistema de plantio, para que na geração da sua semente o sistema já recupere qual que é o sistema de plantio. Uma vez que você não precisa criar um pacote específico para plantio. Okay? Então o sistema, com base no seu planejamento de variedade, que a gente vai ver na sequência, o sistema vai gerar a sua necessidade de semente. Mas aonde que ele vai recuperar a operação, já que eu não tenho pacote? Então, para isso, você precisa definir na característica qual que é o sistema de plantio. Com base nesse sistema de plantio, o sistema vai recuperar a operação para gerar aí toda a sua necessidade, para gerar todo o seu planejamento da atividade de plantio. Então, aqui definimos as características. O próximo passo é definir as variedades do nosso local de produção. Aqui, quando você entra na aba variedade, ele já traz por período de produção. E de acordo com o período de produção selecionado, cultura, o sistema já vai recuperar as variedades corretamente, certo? Então aqui a gente selecionou o período de produção, a cultura de milho, né? O sistema já recuperou para a gente somente os talhões que estão planejados como a cultura de milho, mas aqui você consegue ter uma visão, ó, que esses talhões que estão aqui do lado aqui tem também a cultura de soja, certo? Então ele destaca, né, os principais, que de acordo com a minha cultura, mas você também não perde essa visualização das demais culturas que estão planejadas. Aí o passo é o mesmo, selecionar quais os locais eu quero planejar uma determinada variedade, arrastar e soltar. E quando eu defino a variedade, eu preciso depois planejar ela. Lembra que a gente precisa de uma data de referência que está lá no pacote, que é data de emergência ou estimada de emergência, para ele gerar, no momento que eu arrastar os pacotes, ele vai gerar na linha do tempo, quando cada pacote vai ser utilizado de acordo com os dias de referência. Então, aqui que a gente faz o planejamento da variedade. O processo é o mesmo. Arrastei a variedade para o local de produção, cliquei botão direito, planejar variedade. Então aqui você vai definir as características para variedade. Aí o sistema já recuperou para a gente a nossa semente. Então aqui ele já trouxe a variedade, já trouxe a semente relacionada à variedade. E aqui a gente vai definir algumas características, certo? Quais as características principais? Aquelas que vão ser utilizadas para a gente calcular qual que é a nossa quantidade de semente por hectare e qual que é a nossa quantidade de semente total, certo? Então aqui, quando você define sementes por saco, população, PMG, PG, arremate, aqui o sistema vai calcular para você a sua necessidade, certo? Então aqui definindo essas características, como a gente pode ver aqui, o sistema já calculou para a gente. Para esse local de produção, cuja área é 302 hectares, a gente vai ter uma quantidade de 24 sacas por hectare e uma quantidade total de 7.286. Não se amarrem a esses números que são só teste, tá? Então aqui o sistema já calcula para a gente a nossa necessidade. E aí a gente vai definir as datas, certo? Então a data estimada de plantio, então a minha previsão, vou definir que quando estou prevendo plantar para esse local de produção, qual que vai ser a minha data estimada. Então aqui a gente definindo a data, a gente também vai definir aqui a produtividade teórica, ok? Já vai calcular a produção teórica, definir aqui quantos dias para a emergência, então ele, com base na data estimada de plantio, mais 5 dias para a emergência, ele vai calcular a nossa data estimada de plantio, mais 120 dias ele vai calcular para a gente a nossa data estimada de colheita, certo? Com isso daqui você depois pode tirar indicadores, pode criar indicadores para você ter uma programação de quando mais ou menos você vai colher cada local de produção. Então, o planejamento da variedade, hoje ele é obrigatório,
e essas informações vão ser base depois para a gente gerar aí várias informações na linha do tempo, né? Então, muito importante. Feito o planejamento da variedade, a gente salva, certo? Mas agora eu quero replicar essas características para os demais talhões, no mesmo caso. Então, clicando no botão direito, o sistema permite que você faça a cópia do planejamento da variedade. Então, ele vai planejar, você seleciona os demais talhões e vai colar o planejamento da variedade, certo? Aqui eu tinha planejado uma variedade anteriormente, que era uma outra diferente, certo? Então, o sistema permite que eu faça a alteração, ele mostra uma mensagem dizendo que já existe uma variedade planejada, mas eu gostaria de substituir. Caso não tenha nenhuma variedade aqui nesses 4 talhões, ele não vai retornar a mensagem e vai copiar as características do talhão 29 para esses demais que estão selecionados. Então, aqui eu não preciso fazer talhão por talhão, né? Sendo que estão um do lado do outro, as características serão as mesmas, o sistema vai calcular de acordo com a área de cada talhão, quando eu vou precisar de semente por hectare e semente total. Então aqui a gente planejou as nossas variedades. O próximo passo é eu definir os pacotes, certo? Quais os pacotes de insumo. Então, à medida que eu entro nessa guia aqui, o sistema também continua trabalhando por período de produção e aqui ele vai recuperar os nossos pacotes, certo? Então, aqui a gente tem lá todos os pacotes, o passo é o mesmo, arrasta e solta. Quando você arrasta e solta, o sistema já calcula, né? Esse pacote aqui, adubação foliar, ele está alocado, todo pacote ele tem um grupo, subgrupo e depois o pacote, certo? Ele está alocado em 302 hectares, o custo unitário, e aqui a gente tem um custo total desse pacote no meu local de produção, certo? Aqui a gente vai selecionando os demais talhões, ok? Então, aqui eu posso selecionar mais de um talhão. O que é interessante, antes mesmo de alocar o pacote, o sistema permite que eu faça a comparação. Então, quando a gente vai para esse outro subgrupo aqui, a gente tem 4 pacotes. Então, antes de alocar o pacote, eu gostaria de fazer uma comparação. Então, eu posso clicar aqui no botão comparar. Então, ao clicar no botão comparar, ele vai trazer para a gente os pacotes, já com seus respectivos valores, quais são os insumos, né, que compõem aquele pacote, qual que é a minha quantidade por hectare, o meu fator de utilização e o meu custo por hectare. Então, olhando para esses pacotes aqui, a gente pode ver que, teoricamente, aqui o mais viável, não quer dizer que seja o melhor, porque de repente esse insumo pode me trazer uma produtividade menor, certo? São só valores fictícios, mas olhando para esse cenário aqui, teoricamente, o pacote B seria o mais viável, não somente em valores, mas também em produção, né? Ele vai conseguir entregar, né, produzir aquilo que eu espero, certo? Então eu analisei, enxerguei e vi que esse pacote aqui era o mais interessante para alocar nesses 2 talhões que estavam selecionados. Okay? Então o sistema permite que você faça essa análise antes mesmo de alocar o pacote. Aqui a gente alocou um outro pacote específico para esse talhão 28, então o sistema também permite que você faça a customização do pacote. A gente tem o pacote padrão, okay? Então tem aquele pacote padrão que a gente fez o cadastro dele, mas eu posso customizar um pacote. Então eu selecionei, vim aqui na aba pacote do local de produção, que aqui eu estou falando do talhão para aquele pacote específico. Seleciona aqui qual que é o pacote, no caso aqui a gente só alocou um, mas eu poderia ter bem mais do que um, certo? E aí eu venho aqui no botão customizar pacote. E aqui ele vai recuperar para a gente os insumos naquele respectivo pacote. Então eu posso fazer qualquer alteração. Quando eu falo qualquer alteração, eu estou falando referente a um insumo. Então eu posso alterar o insumo, então eu posso incluir ou excluir um insumo e também posso alterar a sua dosagem. Então aqui a gente tem, para esse sulfato de zinco, a gente tem 1 kg por hectare. Eu irei alterá-lo para 0,5. E à medida que eu altero, o sistema já atualiza também para a gente o valor, certo? Então de 4.000 e pouco ele passou a valer 3.728 aquele
pacote naquele local de produção, certo? Então aqui não precisa usar sempre o padrão, não. O sistema também permite que você faça a customização para esse pacote, ok? Então o salvo ele fica um íconezinho aqui para dizer que esse pacote, nesse local de produção, ele se trata de um pacote customizado, certo? Então o sistema permite que você faça também essas customizações. Então aqui o processo é esse, é bem simples, né? Então à medida que você vai arrastando, né, ele já vai calculando para você já tem uma visão, certo? E também se você precisar desalocar um pacote, também o sistema permite que você faça isso. Então como que você faz? O mesmo caso, seleciona o talhão, seleciona aqui o pacote e clica na opção desalocar, certo? Aloquei o pacote lá, não quero mais aquele pacote naquele local de produção. Então, também o sistema permite que você faça essa desalocação do pacote, certo? Aqui a gente tem a definição dos pacotes para os locais de produção. Então, definiu a cultura, definiu as características, definiu a nossa variedade e definimos os nossos pacotes, certo? Então, são ações aí bem simples. E aqui a gente vai falar um pouco das ferramentas, né, do planejamento agrícola. Então, o que a gente tem aqui? Anotação de premissas, valorização de componentes, copiar cenários, oficializar. Então, aqui a gente tem as ferramentas. Então, aqui, o que é anotação de premissas? Quando eu quero anotar alguma restrição para uma determinada ocupação, para um determinado período de produção, para uma determinada fazenda, ou posso chegar até o nível de local de produção. Eu quero, de repente, anotar uma premissa aqui para um determinado local de produção que está perto de um rio, né? Eu não posso passar um determinado insumo. Então, é uma restrição para aquele local de produção. Ou, quando a cultura for soja, eu não quero passar um determinado insumo. Não que seja proibido, mas realmente é uma opção da empresa, né? Então você pode fazer anotações de premissas para os seus locais de produção. Aqui a gente tem a valorização do componente. Então, todo componente ele tem um cadastro e nesse cadastro ele tem o seu valor e a sua data de referência. Então, se a gente pegar lá o insumo, o Velpar, um exemplo, ok? Então, a partir do dia 1/1 de 2022, ele vale R$70. Mas eu estou planejando para a safra 2023, eu quero aplicar um percentual de reajuste para aquele insumo. Então, o que o sistema faz? Ele não vai pegar aqueles R$70 que está lá no cadastro do Velpar. Não. Ele, a partir de uma data inicial e uma data final, o sistema vai olhar para essa data de referência para ir lá no módulo de custo. Então, já eu vou buscar o valor apurado daquele insumo de acordo com o período que eu estou definindo aqui e vou aplicar um percentual de reajuste. Vamos colocar lá 10%, 12%, aí fica a seu critério. E a partir de qual data de vigência? Então, eu vou usar como referência aqui o ano. Hoje estamos no mês 10, então eu vou pegar do dia de janeiro até setembro, certo? Então estou usando com data de referência. Então ele vai olhar no módulo de custo, recuperar o valor para aquele componente, o Velpar, certo? Então se ele tiver dentro desse período mais de um valor, Márcio, ele estava lá em janeiro R$65, em julho ele passou a 68. Ele pega uma média ponderada, então ele não está pegando o valor lá do cadastro do componente que é R$70. Não, ele está pegando o valor lá do nosso custo. Ele achou dois valores dentro daquele período, ele aplica uma média ponderada, certo? Em cima dessa média ponderada, eu vou aplicar o meu reajuste e ele vai fazer uma inclusão lá no cadastro do componente, aonde a partir da minha data de vigência, 1/1 de 2023, ele vai estar valendo R$78, certo? Um exemplo, certo? Eu apliquei lá um X reajuste, ele encontrou um valor do meu componente, então ele vai gravar nessa data de referência R$78, certo?
E isso vale para todos os meus tipos de componentes, dos equipamentos, dos insumos ou qualquer outro tipo de componente. Certo? Isso daqui é para mim fazer uma valorização do meu componente em bloco, para que eu não precise entrar lá item por item e fazer o reajuste, certo? Já que eu estou planejando para a minha safra futura. Então, isso aqui vai ser um facilitador aí para vocês estarem aplicando aí o percentual de reajuste médio dos seus valores, certo? Então, aqui a gente anotou a premissa, fizeram a valorização do componente, o próximo passo aqui é fazer a cópia. Então, o sistema permite que você faça cópia, crie versões após o seu planejamento estar pronto dentro do sistema. Para que isso? Para caso vocês queiram fazer alteração de pacotes, planejar culturas diferentes, planejar variedades diferentes. Então, o sistema também permite que você faça cópia de cenários. Aqui é a oficialização do cenário, certo? Então, é quando ele vai gerar o seu talhão lógico. Por quê? No primeiro momento, a gente trabalhou, existia um talhão físico, que era a área propriamente dita no campo, sem qualquer cultura. Segundo momento, a gente definiu uma cultura. Então, eu tenho o meu talhão de planejamento, mas agora eu preciso criar o meu talhão lógico, que é aquele que vai receber os apontamentos no campo lá depois, certo? Então, a gente precisa fazer a oficialização, que é gerar o talhão lógico dos nossos locais de produção. Aqui eu posso fazer o encerramento do meu planejamento para que ninguém faça mais qualquer alteração. E aqui, como eu posso encerrar, também eu posso fazer a reabertura. Eu preciso alterar um pacote, preciso alterar uma variedade. Se ele estiver encerrado, eu não vou conseguir alterar. Então, se eu encerrei, também eu tenho a opção de abrir. E aqui o processar cenário. O que é processar cenário? Então, à medida que eu vou fazendo o planejamento, eu posso ir processando para já tirando indicadores para me analisar. Eu aloquei os pacotes, vim aqui e processei. Opa, fui lá analisar o indicador. Ainda não ficou de acordo com o que eu queria. Aí eu vou lá, faço alguma alteração, posso customizar um pacote, altero uma variedade, processo novamente. Opa, eu vou lá e analiso o relatório, os indicadores, certo? Então, para mim, à medida que eu for fazendo os meus planejamentos, eu posso processar sem qualquer problema, tá? Então, eu vou processando, vou analisando e vou melhorando o meu planejamento de acordo com a minha necessidade. Então, a gente aqui faz o nosso processamento. E aqui, caso tenha alguma inconsistência, de repente, algum componente não tenha valor, se eu esqueci de planejar o sistema de plantio lá na característica, então ele vai gerando logs de ocorrência para a gente corrigindo das inconsistências que ele encontra durante o processamento, ok? E aqui a gente tem a geração da necessidade de insumos também, certo? Isso daí vai permitir que você gere depois um relatório, para que com esse relatório em mãos, você mande lá para o seu departamento de compras, para o seu departamento de estoque, para já fazendo a reserva desses insumos do seu planejamento para a safra futura. E também temos o módulo de indicadores. Então, existe um módulo específico de indicadores, mas dentro do planejamento agrícola, você pode estar, a partir do momento que você tem os seus indicadores para extrair das informações referente ao planejamento agrícola, você pode estar relacionando eles diretamente no módulo de planejamento, certo? Então, você não precisa sair do planejamento, eu processei, eu vou ter que ir lá nos indicadores para me tirar os meus relatórios? Não, você pode trazer esses indicadores principais aqui dentro da própria ferramenta do planejamento agrícola, certo? E aqui analisar os relatórios à medida que você for processando, certo? Como você pode criar indicadores, o sistema também permite que você crie painéis de indicadores, que a gente vai ver mais adiante, certo? Lógico, para criar esses indicadores, eu preciso ter um conhecimento de Select, certo? Criei os meus indicadores, posso estar trazendo diretamente aqui para a ferramenta. Ok? Então, aqui são indicadores individuais, então ele mostra para você aqui todos os indicadores que você trouxe para dentro do planejamento agrícola, certo? Então, ele vai mostrar para você aqui, nessa aba aqui em cima, e também painéis de indicadores, certo? Então, eu criei um painel
Aqui só um exemplo, certo? De comparativo de culturas, aqui gráfico em tabular, né? Aqui eu criei um gráfico de pizza, né? Um de pizza, certo? Então, de acordo com os tipos de indicadores que você tem disponível lá na ferramenta, você pode trazer aqui também para planejamento agrícola, para você poder já ir visualizando à medida que você vai processando, certo? Eu quero criar um indicador onde ele traga para mim aqui, ó, um comparativo de saber a área de todas as culturas que eu já planejei. Eu planejei 42% de milho, planejei 20% de soja e assim de algodão. Então, dá para criar vários tipos de indicadores e para esses indicadores você pode criar painéis também, certo? Então, não somente em quantidade, valores, então dá para criar qualquer tipo aí de painel aí para você analisar os resultados do seu planejamento